Alexandre deixou o sonho guardado. O meu momento já passou, o meu sonho ficou para trás, eu tenho então agora que me dedicar à minha profissão e ser feliz com o que eu tenho. Desafiou os próprios limites. E eu buscava no banheiro papel toalha, um papel toalha largo, e colocava no chão e deitava lá no fundo de uma sala e a minha mochila era o meu travesseiro. E sempre teve Jesus como referência. Porque por onde ele passava, ele curava, ele tentava sempre que possível aliviar o sofrimento e a dor, né? O Identidade está começando. Boa noite, começa agora mais o Identidade, o seu programa de boas conversas que sempre traz lições importantes de fé, de esperança e de muitas vitórias. O nosso objetivo aqui é ajudar você a ver o lado positivo da vida, enxergar sempre o amor de Deus, mesmo em meio às tempestades. E eu quero agradecer a sua companhia aqui comigo, te oferecendo um presente muito especial, que é esse DVD aqui, ó. Você já conhece, né? O DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Aqui você vai aprender mais sobre a vida desse grande missionário que marcou o cristianismo e tem grandes lições para nos ensinar. Esse DVD é apresentado pelo pastor Gilson Brito e tem muitos temas importantes. Olha, Paulo e o arrebatamento secreto, o que os textos bíblicos de Paulo falam sobre o arrebatamento secreto, Paulo e as línguas estranhas, que Paulo escreveu lá nos seus livros na Bíblia sobre línguas estranhas, Paulo e a lei, Paulo e a idolatria e muitos outros temas. São 15 lições, tá? Que você tem aqui nesse DVD. Peça o seu agora mesmo pelo WhatsApp 12 982440077. Deu para anotar aí? Tá aparecendo aqui no vídeo. 12 982440077. Ou você pode ligar no horário comercial também. 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Você vai fazer o seu cadastro com a gente e depois é só esperar chegar gratuitamente aí na sua casa. Tá bom? Hoje eu recebo aqui o Alexandre Magno. Ele tinha o sonho de ser médico desde criança, mas para conseguir realizar isso, ele passou por grandes desafios que quase o levaram a desistir. Ele formou em enfermagem e, enquanto atuava na área, o coração batia forte pela medicina. Teve muitos incentivos de amigos e pacientes até que decidiu enfrentar mais um vestibular e longas horas de trabalho e estudo até se tornar um médico, assim como a esposa. Privação de sono, falta de tempo com a família e muita exaustão não foram capazes de impedir Alexandre de realizar o sonho de abençoar muitas vidas. Você aguarda 30 segundos para ver o Alexandre contar como conseguiu passar por toda essa batalha. Ele vai te inspirar também. O Identidade volta já. De volta aqui o Identidade, já estou conectado aqui com o Alexandre, o doutor Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite, Wagner. Tudo tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Muito legal. A gente que agradece aí um espaço no seu tempo. A agenda de médico não é uma coisa fácil, né? Mas acho que vai ser muito bom a gente contar a sua história de um sonho que foi perseguido, que você lutou para conseguir conquistar. E acho que muita gente tem sonhos que não podem ficar guardados também, e a tua história pode inspirá-los. Começando aqui, assim, um contexto, né? Você sempre foi um aluno de escola pública, e aí, né, com todas as dificuldades que a educação pública ainda tem, infelizmente, no Brasil, quando você estava fazendo o cursinho pré-vestibular, o teu sonho era a faculdade de medicina, você começou a perceber que poderia ser um pouco mais difícil do que você imaginava a princípio conseguir entrar no curso de medicina. E aí você decidiu fazer enfermagem. O que passou naquele momento pela tua cabeça? Por que essa decisão? Foi uma desistência já de fazer medicina? Na realidade, Wagner, foi uma mistura de sentimentos, que é exatamente isso que você comentou. Foi uma mistura de sentimentos porque eu fui vendo assim um sonho meio que desmoronando, porque eu percebia nitidamente que as minhas condições eram muito pequenas, para não dizer assim que muito nulas.
por conta, eu percebia que os alunos que estavam lá comigo, eles estavam recordando, né, aquele aprendizado. E eu, na realidade, eram temas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha estudado. Então, assim, foi como se estivesse caindo na realidade das minhas condições e possibilidades. Não chegou a ser assim uma desistência, porque o sonho de ser médico, ele estava dentro de mim, mas ali eu fui percebendo que as possibilidades eram muito remotas e eu fui chegando à conclusão de que eu queria alguma coisa que me fizesse ter acesso e contato com o universo hospitalar, com pacientes, patologias, e foi quando foi surgindo essa possibilidade de planejar o curso de enfermagem. Aham. E até aquele momento eu via o curso como sendo uma possibilidade de me colocar dentro do hospital em contato com o paciente, que era um sonho, né? Assim, estar dentro dessa realidade. E aí, nesse momento, já começa uma vida de tremendo esforço, assim, né? Porque você, de fato, foi fazer a faculdade de enfermagem, você conciliava, pelo que eu entendi, um curso de auxiliar de enfermagem também, e tinha que trabalhar para pagar as contas e para viver, né? E o seu trabalho, inclusive, era um trabalho pesado, você limpava banheiro, sei que muitas vezes você estava cansado, esgotado, limpando aqueles banheiros, e passava pela sua cabeça assim, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Porque era muito desgastante. Eu comecei junto com a graduação de enfermagem, eu fui fazer o curso de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, né? Então eu fazia a graduação de enfermagem no período da manhã, à tarde eu fazia o curso de auxiliar de enfermagem e à noite eu estava numa condição de bolsista, né, dentro do UNASP, e eu trabalhava. A minha função era lavando os banheiros da universidade, lavando as salas de aula, limpando as salas, preparando as salas para o dia seguinte, né, todo o prédio das faculdades que tinham ali, né? Então, geralmente, o meu dia eu começava umas 6 da manhã e ia encerrar por volta das 11 horas, com esses compromissos formais. E tempo para estudo para esses dois cursos, aí me restava madrugada, né? Depois das 11 horas que eu voltava para o quarto, aí era o momento que eu ia estudar tanto para o curso de graduação quanto o curso de auxiliar de enfermagem, que teria duração de 1 ano, né? Mas até então eu estava muito feliz, muito satisfeito, porque com o curso de auxiliar de enfermagem, em breve eu já estaria iniciando os estágios e me colocaria dentro do hospital, que era esse universo que eu tanto aguardava e tanto ansiava por ter esse contato, né? E foi o que aconteceu, né? Porque o curso durou só 1 ano, aí você já começou a ir para dentro dos hospitais e continuava estudando para finalizar a tua graduação, né? Só que tinha um fato, porque lá mesmo nos hospitais, quando você ia atender, muita gente te confundia com o médico. E aí já tinha aquele sonho, né, que você tinha abandonado. Como é que ficava o teu coração, Alexandre, quando ali como auxiliar de enfermagem as pessoas te confundiam com o médico? Wagner, isso era muito doloroso para mim. E sempre que ocorria isso, aquilo ia fundo, assim, sabe, no meu pensamento, nos meus sentimentos, porque é como se cutucasse uma coisa que estava ali adormecida e vinha à tona novamente todo aquele sonho, toda a vontade de infância, de ser médico. Então, assim, esses conflitos sempre estavam me rodeando, sempre estavam me acompanhando. E quando é que você tomou coragem e foi lá, não, eu vou retomar esse sonho? E aí, o que aconteceu? Qual foi a decisão que você tomou para poder ir buscar esse sonho de infância? Foi assim, muito interessante todo esse processo. Assim que eu me formei da graduação, eu entrei num hospital e que era um hospital de estudantes de medicina, né, com a residência médica. E comecei a trabalhar como enfermeiro e ali eu tive muito contato com os residentes. E muito frequentemente eles me falavam, nossa, mas você é um enfermeiro diferente, você faz algumas coisas, se interessa por algumas coisas que muitas vezes a gente não percebe. Você deveria fazer medicina. E isso foi por uns 8 meses. E chegou um ponto, Wagner, que isso me incomodou de tal forma que eu cheguei à conclusão, falei assim, não dá, eu preciso correr atrás do meu sonho. E aí eu pedi demissão deste hospital, decidi voltar para a casa dos meus pais
e com foco. Vou entrar no curso pré-vestibular, vou me preparar um ano e vou correr atrás do meu sonho de ser médico. Voltei para a casa dos meus pais, comecei realmente a fazer esse estudo, né, um pré-vestibular novamente, e com muito foco, muita dedicação, muito estudo. Neste momento eu percebi que as minhas chances eram boas. Já estava mais maduro, com foco naquele estudo, voltado para aquele objetivo de alcançar o meu sonho, né? Só que nós começamos a passar algumas dificuldades financeiras em casa. E a minha consciência começou a me cobrar, porque eu já tinha uma graduação, eu tinha condições de ter um trabalho e estava ali só estudando, né? Com um propósito, tudo bem, que era de realizar um sonho, mas com aquele contexto todo, aí eu comecei a dar aulas para curso de técnico de enfermagem, mas levando paralelamente o curso pré-vestibular. Porém, eu fui, de certa forma, abraçando tantos compromissos como professor, que chegou um ponto que daí chegamos naquela conclusão novamente. Eu não estou me dedicando ao estudo e eu fui me convencendo, olha, eu já devia estar com uns 24, 25 anos, o meu momento já passou, o meu sonho ficou para trás, eu tenho então agora que me dedicar à minha profissão e ser feliz com o que eu tenho. E com isso, eu decidi, eu falei, bom, já que eu não vou ser médico, eu quero crescer muito na minha área, como enfermeiro. E coloquei como foco que era um sonho chegar ao melhor hospital do Brasil, que era considerado na época o melhor hospital do Brasil e da América Latina. Falei, não, eu não vou fazer medicina, então eu quero ser um grande enfermeiro, quero crescer na minha área. E comecei a correr atrás disso. E fui galgando de um hospital até outro, e em 3, 4 anos eu realmente cheguei naquele hospital que eu havia almejado. Chegando neste hospital, estava decidido, com foco, não, vou ser enfermeiro, vou crescer nessa área. Medicina é uma coisa do passado. Lá eu conheci um enfermeiro que, por sinal, estava fazendo o curso de medicina. E vez ou outra, nós conversávamos sobre medicina, e um determinado dia, ele chegou e falou para mim, olha, lá na minha universidade vai ter uma prova de reingresso, que é uma prova que é voltada para portadores de diploma já. E acho que você devia tentar. E quando ele me falou, parece que tudo aquilo que estava já em silêncio e resolvido na minha vida, meio que como um vulcão, assim, aflorou toda novamente, e aquela vontade veio de forma muito grande, e eu fiz o contato com essa universidade e descobri que realmente eles teriam uma prova que é chamado de reingresso para quem é portador de diploma nível superior, e por sinal faltavam 3 semanas para aquela prova. Aí começou aquele processo, faço, não faço, faço, não faço, e olha que interessante, Wagner, quando eu fiquei sabendo dessa prova, eu devia ter mais ou menos 1, 2 meses de casado. Então, eu tinha acabado de casar, um foco totalmente diferente, né? Iniciando uma vida a 2. Aí trouxe esse assunto para minha esposa, um assunto impactante, né? Porque assim, mudando totalmente uma dinâmica futura, né? Porque é um curso longo, que exige muito, tem toda a questão financeira envolvida, porque é um curso muito caro, claro, né? Sendo feito numa universidade particular. Sim. Aí começou uma nova, vamos dizer assim, uma nova jornada desse processo aí até as 3 semanas para a realização dessa prova, que assim, nitidamente foi assim, a gente percebe que Deus estava conduzindo. O gigante acordou ali naquela conversa, né? Alexandre, eu vou fazer uma paradinha para o intervalo, a gente volta porque, é como você disse, não ficou mais fácil, as dificuldades elas foram só aparecendo de novo para a realização desse sonho depois dessa prova, mas começou a se tornar mais viável, né? Mas tem muita história para a gente contar ainda dessa superação e desse sonho realizado. Então, um intervalo rápido e a gente volta já. De volta aqui com o Alexandre, contando, né, essa realização de um sonho. A gente estava vivendo aqui, Alexandre, aquele momento do resgate do sonho, né? A oportunidade que você encontrou de uma universidade que estava fazendo uma prova para quem já tinha um diploma e pudesse ingressar, então, para fazer uma nova graduação e aí você poderia fazer essa faculdade de medicina.
Como você estava dizendo, você tinha meses ali de casado, estava começando a vida e estava super resolvido e com um excelente emprego, né? Você era enfermeiro do Albert Einstein, então estava com a vida indo muito bem. A tua esposa, inclusive, já era médica nesse momento que vocês estavam casados. Então, qual foi a reação dela, das pessoas próximas, quando você trouxe essa história de voltar, de resgatar esse sonho da medicina? A maioria não aprovava e achava que era loucura. O que eles me diziam, olha, você tem um bom emprego, você cresceu na sua área, você chegou, vamos dizer assim, ao auge da sua profissão, por que que você vai buscar esse tipo de coisa, né? Não tem sentido. E eu sempre comentava, olha, não é uma questão financeira, não é uma questão de status, é puramente sonho. É um sonho de infância de realizar a medicina. Especificamente para minha esposa, quando eu contei para ela, por ela já ser formada nessa área, ela comentou comigo, olha, eu conheço essa estrada, é muito difícil só estudar fazendo a medicina. Agora você pretende estudar, que é um curso integral, e ainda trabalhar como enfermeiro no período noturno, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Eu conheço essa estrada, ela é muito longa e difícil. Esta prova que eu iria participar, ela estava aberta, no caso, para enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, e eram apenas 2 vagas, e para 80 candidatos. E a prova seria dali a 3 semanas. E qual seria o conteúdo dessa prova? Iria cair o conteúdo do curso de medicina do primeiro semestre, todinho, todas as disciplinas. Então as possibilidades eram muito remotas, né? Para 80 candidatos, 2 vagas. E eu combinei, fiz esse propósito com Deus, de que se não fosse da vontade dele, em algum momento eu não iria passar, iria ficar nesse processo. Fiz a primeira. Passei, foi reduzindo cada vez mais o número de candidatos. Fiz a segunda etapa, passei novamente. E na terceira, fiquei entre os 2 que foram aprovados para entrar. Mas assim, imagine, em 3 semanas, eu nunca estudei tanto na minha vida. E cada momento que eu abria os livros, fisiologia, genética, anatomia, microbiologia, eu pedia para que Deus me iluminasse a estudar exatamente o que seria importante, porque o conteúdo de um semestre inteiro é muita coisa. Claro. É, humanamente falando, quase impossível em 3 semanas. E eu não tenho dúvidas de que Deus que me iluminou e, olha, estude isso, foco nisso. E nas 3 semanas seguintes ali eu estava entre os 2 que conseguiram, né? Agora, o caminho não foi fácil, né, Alexandre? Eu estava dando uma olhadinha aqui, assim, ó. Você saía de casa 4h30 da manhã, e aí você passava o dia todo na faculdade, né? Era um curso integral. E aí depois, 6 da tarde, então saiu de casa 4h30, 6 da tarde você ia para o hospital dar plantão como enfermeiro, né? Trabalhando. E por causa desses plantões, você ficava 36 horas sem dormir. Como é que você sobreviveu a isso? Me explica. Olha, Wagner, eu sobrevivi por misericórdia de Deus, que muitas pessoas achavam até que eu poderia ficar doente. Com certeza, né? A privação do sono é algo assim terrível para a saúde, né? Mas naquele momento eu não tinha alternativa. E daí o que eu fazia? Eu ia para um prédio da faculdade que tinha um curso de arquitetura, que era só no período noturno, e eu buscava no banheiro um papel toalha largo, e colocava no chão e deitava lá no fundo de uma sala, e a minha mochila era o meu travesseiro. E ali eu tinha 1 horinha, que era o horário de almoço, para eu retomar ali as minhas condições, né, de até mentais, para ficar atento às aulas que teria no período da tarde, e eu dormia ali naquele fundo da sala, e isso foi durante o curso todo, dormia no chão mesmo, e para mim era como se fosse uma cama de um hotel 5 estrelas, porque ali, aquele momento, era onde eu retomava as minhas energias e conseguia encarar o restante do período da tarde para retornar em casa, para chegar por volta de umas 9 horas novamente, concluindo aí as 36 horas fora de casa, né, e acordado, né, com essa pausa de 1 horinha, né, que eu usava no horário do almoço, né. Ou seja, aí conseguia dormir 1 hora
e não almoçava, né? Então tinha que escolher entre dormir e comer, escolhia dormir e que vida. Agora, e como que era isso, Alexandre, com relação à tua família? Porque você estava casado muito recentemente, depois você inclusive se tornou pai, ainda estudando, e eu sei de uma história que um dia você foi lá, né, devia estar muito cansado, mas vamos lá, deixa eu brincar aqui com a minha filha um pouco, né, ter uma interação. Ela falou, pai, eu sei que você precisa estudar, pode estudar, não precisa brincar comigo, não. Foi, Wagner. Esse momento foi bem marcante para mim, porque a minha realidade, como eu não tinha tempo para estudar, porque era trabalho e faculdade integral e o sono, né, que tinha acumulado, né, pela privação do sono, cada minutinho valia ouro para mim, o tempo. E muitas vezes, assim, a realidade da minha casa era assim, na mesa de jantar, era livros, e o tempinho que eu tinha em casa era estudando. E uma certa vez eu estava estudando ali e vendo a minha filha brincando no tapete próximo, e eu parei e pensei, nossa, acho que eu vou brincar um pouquinho com ela, vou fazer uma pausa, vou dar um pouquinho de atenção para ela, né? Por conta dessa realidade que eu tenho, eu preciso aproveitar também um pouquinho de tempo que eu tenho para estar com ela. Eu me aproximei, deitei próximo a ela, falei, filha, o papai vai brincar um pouquinho com você, tá bem? E ela era muito pequenininha, ela devia ter uns 2, 3 aninhos, ela olhou para mim e disse assim, papai, não precisa, eu sei que você precisa estudar. Aquilo foi muito dolorido para mim, porque eu via de uma criança, né? Ela já perceber, ter a concepção ali da realidade que o pai tinha, né? Que tinha que estudar e todo momento era muito importante, né? E aquilo doeu bastante, aquilo foi difícil para mim, sabe? Eu imagino. Agora, Alexandre, hoje você não tem mais, né, essa vida tão corrida, você venceu, eu imagino assim, a tua emoção no dia da tua formatura, da Alessandra, tua esposa, dos teus pais, toda a família, porque, né, todo mundo foi lutando junto com você para realizar esse sonho, você confiou muito em Deus, pediu para Deus te mostrar se era isso mesmo, porque você já tinha muitas responsabilidades na tua vida naquele momento. Qual o sentimento hoje, médico, formado, com atendimento, com um pouco mais de tempo para dormir, para comer, né? Numa vida normal. Qual o teu sentimento de gratidão para Deus e para a tua família, olhando hoje? A minha esposa foi uma grande guerreira, né? Foi uma grande parceira ao meu lado, que me apoiou nessa fase toda, que foi muito difícil, não só para mim, mas para ela também, né? Uma mulher recém-casada, né? E que precisaria da presença do marido ali apoiando e eu sempre ausente. A família como um todo, né, que assim, percebia toda a dificuldade e sempre apoiando, incentivando, né? E assim, quando eu tinha esse sonho de ser médico, eu comentava sempre isso com a minha família, especificamente com a minha mãe, que o meu sonho era fazer a diferença na vida das pessoas. O que mais me frustrava em não ser médico era perceber que eu tinha capacidade e potencial para isso e eu gostaria de fazer a diferença na minha área. E uma gratidão que eu tenho hoje é que eu não tenho dúvidas que as pessoas com quem eu entro em contato, tanto a enfermagem, dos locais que eu trabalho, os próprios pacientes, eu consigo, com a graça de Deus, levar o amor a essas pessoas. Não apenas a parte técnica médica, mas levar também esse diferencial, que é a gratidão por poder exercer essa profissão tão bonita, tão nobre, né? E eu sou muito grato por isso, por ter a oportunidade de me relacionar com as pessoas, com os pacientes, e dentro do possível aliviar o sofrimento, a dor, e levar Jesus também, por onde nós passamos, né? Que é uma grande referência para mim como médico, porque por onde ele passava, ele curava, ele tentava sempre que possível aliviar o sofrimento e a dor, né, das pessoas com quem ele entrava ali em contato, né? Com certeza, que lindo, que bonito testemunho. Muito obrigado, Alexandre, por ter compartilhado a sua história com a gente. Parabéns pela sua grande conquista e que bom ver você vivendo o seu sonho hoje. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo, um prazer poder participar do programa e essa conversa.
prazer foi todo nosso. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Voltamos amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.